Um milagre aconteceu. O vínculo entre mãe e filha. Espiga convivia alegremente com sua família e desfrutava o encanto da inocência de ser criança. Os anos passaram entre idas à escola, brincadeiras com suas amigas, ajuda nas tarefas de casa, medo do papai e muito, mas muito cuidado mesmo com a saúde da mamãe, que vivia muitos dias internada durante vários meses. Espiga acompanhava seus pais nas idas à igreja e ouvia sempre sua mãe falar que Deus amava a todos. Em sua cabeça de menina, ela estava com 12 aninhos, pensava: como seria isto? Alguém invisível que amava a todos? Certo dia, sua mãe estava em casa com Espiga e todos tinham saído para trabalhar. E sua mãe começou a ter uma crise muito forte de falta de ar. Espiga deu a ela a inalação costumeira, mas não estava fazendo efeito. E sua mamãe começou a ficar roxa e o ar faltando. Espiga lembrou de Deus e, em desespero, entre lágrimas, pediu a ele para dar ar para sua mãezinha. Aos poucos, o ar foi voltando e sua mamãe saiu da crise. Espiga sentiu seu coração quentinho, porque sabia que sua mamãe estava bem e estaria juntinho dela. A experiência vivenciada por Espiga fala do amor e do vínculo com sua mãe relacionados com a espiritualidade. É muito interessante quando nós pensamos em uma criança envolvida num ambiente em que é um ambiente que existe uma espiritualidade e uma criança que ouve falar sobre tudo isso. E ela está numa situação como nós estamos vivenciando hoje. Uma situação de dor e de sofrimento. E aí nós pensamos, até que ponto tudo isso é real? Até que ponto toda essa história se concretiza de fato? E Espiga envolvida em todo esse ambiente, vendo sua mãe sem ar, vendo sua mãe roxa, ela busca aquilo que para ela vai trazer a solução. O que ela tinha aprendido? Ela tinha aprendido nas idas à igreja a entender que existia um Deus que amava a todos. Então ela pede a esse Deus que cure, que salve a mãe dela. E aí nós pensamos, trazendo racionalmente para nossa experiência, né? E as pessoas que não voltam? E as pessoas que faltam o ar, como nós estamos vivenciando agora na pandemia, milhares de pessoas que estão entubadas, que perderam suas vidas, muitas famílias sofrendo, chorando, passando pelo luto. Então Deus ama a todos ou ama alguns? Como é isso? Mas nós sabemos que a espiritualidade, ela envolve uma faceta muito interessante e o psiquismo ele vai ser envolto por todas essas questões das crenças, todas as questões culturais, todas as questões da espiritualidade, né, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. E aí eu queria então falar com vocês sobre uma abordagem da psicologia que ela é muito interessante, que ela vai abordar a espiritualidade. Ela aborda uma temática que nós chamamos de logoterapia, uma abordagem. Logoterapia é uma escola psicológica de caráter multifacelado. E tem muitas faces essa abordagem. E tem um cunho fenomenológico, existencial, humanista, está dentro da abordagem que eu trabalho. Eu trabalho mais amplo, não trabalho especificamente a logoterapia. E aí ela vai trazendo, e ela aborda também uma ideia ateísta, uma ideia assim do espiritual mesmo. E ela é conhecida também como a psicoterapia do sentido da vida.
E aí é bem interessante porque ela foi conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia. Isso aconteceu em Viena, né? E o autor é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele nasceu em 1905 e faleceu em 1997. Bem atual, né? E aí ele ficou mundialmente conhecido porque ele descreveu a experiência dramática que ele vivenciou em 4 campos de concentração nazista. Ele descreveu num grande best-seller, um livro, né, de fama internacional, que o nome é Em Busca do Sentido da Vida. E aí o Frankl aborda, ele fala sobre a visão de homem um pouco distinta das outras concepções da psicologia, né, do tempo dele. Ele propõe uma compreensão da existência mediante a fenômenos humanos e a identificação de uma dimensão, que aí a gente pode usar a palavra, uma dimensão noética ou uma dimensão espiritual. E aí a gente percebe, poxa, mas se ele traz com essa temática, o que será que ele está falando? Olha que interessante. O Frankl vai falando que quando tem essa percepção espiritual, ela vai despertar uma vivência de uma religiosidade. Aí ele inaugura um novo campo e ele define como psicoterapia orientada, direcionada para o espírito. Frankl, com a logoterapia, ele fala que ela se origina do espiritual, enquanto a análise existencial se dirige para o espiritual. O que de fato impulsiona o homem não é uma vontade de poder, que na época tinha, né, o Adler, que trabalhava essa ideia que o homem estava focalizado numa vontade de poder. Ele fala que também não é o Freud, que falava sobre uma vontade de prazer, mas ele fala que é uma vontade de sentido. Por isso que ele trabalha com o sentido da vida. Então, ele defende esta ideia, essa construção da vontade do sentido, vontade de sentido. E aí ele vai para uma análise existencial, como eu falei para vocês, né? Leva o homem à consciência do seu ser responsável enquanto fundamento vital da existência humana. Então ele puxa para uma responsabilidade que cada ser humano precisa ter, né? E aí o que ele vai colocando? Ele coloca que o sentido, ele não é moldado pela mente, mas que a mente se submete ao sentido. Aí ele vai dizendo que o sentido da vida simplesmente existe. Trata-se apenas de cada um de nós, de cada um dos seres humanos, buscá-lo, encontrá-lo, achar o que faz sentido. E é bem interessante porque ele coloca que, por exemplo, na psicoterapia, uma investigação feita entre o terapeuta e o paciente, e devagar o paciente vai se dando conta de onde está esse sentido, onde buscar esse sentido. Aí o Frankl também fala que nenhum homem pode inventar o sentido da vida, né? Que cada um é cercado e impelido pelo sentido da sua própria existência. Não pode ser dado, não pode ser criado, mas sim encontrado, como eu já falei, né? Nessa busca, o homem é orientado pela consciência. Então ele vai tendo uma tomada de consciência, ele vai fazendo reflexões, vai fazendo um processo de autoconhecimento para ele poder chegar nessa descoberta de qual é o sentido. Em uma palavra, a consciência é o órgão do sentido, é a capacidade de descobrir o sentido único e irreprodutível que se esconde em cada situação. E aí o Frankl vai trazer, obviamente, muito sobre o sofrimento, porque ele descreve todas essas questões, né, e assim, baseado na experiência de sofrimento dele. Então eu achei muito pertinente a gente abordar essa temática, porque nós estamos vivendo, com a pandemia, um tempo de muito sofrimento. Luto, angústia, e ele fala que o sofrimento tem um sentido. Privar a vida da necessidade e da morte, do destino e do sofrimento, seria como tirar a configuração ou a forma. O preenchimento de um sentido é possível apesar do sofrimento, mas o sofrimento
talvez seja inevitável, né? E aí ele coloca que chorar o que se perdeu parece, ao senso comum, algo tão inútil, destituído de sentido, como um arrepender-se de uma culpa. Entretanto, o luto e o arrependimento têm o sentido na história interior do ser humano. Aí ele coloca que o arrependimento tem o sentido e a força de fazer com que um fato externo se converta em algo que não aconteceu. A tristeza e o luto têm o sentido e a força de fazer com que aquilo que existiu, de algum modo, continue a existir. Por isso que a gente chora o luto. É uma forma de manter o ente querido aqui dentro de nós, vivo em nós. E por isso também que é tratado em outras abordagens a questão das etapas, né, das fases do luto, porque tem um momento que a gente precisa também deixar ir. Né? E o Frankl vai trazendo então essa construção muito interessante. E aí, para finalizar, eu estou trazendo aqui apenas um recorte, eu vou deixar depois para vocês o artigo completo, posso deixar o artigo inteiro, né? Um artigo da Cielo, da plataforma que é considerada científica, feito por pesquisadores, né? A gente não coloca nada aqui que seja algo assim complicado, né, gente? Então, para finalizar, eu queria só dizer que o Frankl coloca o seguinte: o sofrimento é tão inerente ao ser humano que o não sofrer pode... Ó, ele coloca assim, ó, o sofrimento é tão inerente ao ser humano que o não sofrer pode ser uma doença. Sabe aquela pessoa que não se permite chorar, não se permite sofrer? No tempo que nós estamos vivendo, não é doença sofrer, chorar, por exemplo. Talvez seja patológico, ou seja, um adoecimento, o estar não é comigo, não sinto nada, estou me fechando, me preservando. Talvez isso sim sinalize, seja um sintoma de adoecimento. Há estados psíquicos doentios nos quais o homem, exatamente por não sofrer, demonstra uma patologia, uma doença. E tudo isso mostra o quê? Que o ser humano é finito. Mostra a nossa finitude. Então eu queria deixar para vocês esta provocação em relação à abordagem da logoterapia do Viktor Frankl, em relação à espiritualidade. Eu tenho muitos colegas conhecidos ateus que eles têm a escolha da não fé, do não crer, mas nós sabemos que todos nós temos sim a espiritualidade. A questão de que nós sabemos que algo para além de nós não está em nossas mãos, né? Talvez nós não chamemos de Deus, mas nós podemos chamar de destino, nós podemos chamar de universo, né? E eu queria fazer este convite a uma reflexão de que neste tempo de dor, o que a espiga tem de bonito nessa história dela é o vínculo de amor, é o vínculo de confiança. E no momento em que ela se sentiu perdida, ela buscou a sua própria história, a sua própria construção de vida, mesmo sendo uma garota. Então eu queria deixar esta provocação e esta reflexão a todos nós, de que nós podemos buscar em nossa história questões que nos levem a refletir, para que possamos continuar formando vínculos de amor.